Falta para a educação atual a noção da utopia, do sonho. A utopia é o não lugar, é algo inatingível, algo que necessariamente é inatingível, mas que nos move, faz com que a gente caminhe, faz com que a gente ande em busca desse algo inatingível por natureza, mas que permanece na forma de um desejo. É o que a gente comumente chama de sonho, e que muitas vezes a gente mistura com a noção de algo a ser atingido fisicamente. O sonho de uma casa, o sonho de um casamento, o sonho de um diploma. Essas coisas são importantes, mas precisam ser relidas, precisam ser ressignificadas, interpretadas. Em geral, a gente começa tendo uma primeira hipótese de máscara social daquilo que a gente vai agir no mundo. A gente chama isso de profissão, de carreira. Essa profissão ela é importante para nos fazer iniciar a nossa jornada, a nossa caminhada no mundo, mas ela, em geral, está imbuída de crenças, de preconcepções, de algo que não é nosso, que não são as nossas vozes. Nós somos entrecortados por vozes diferentes. Então, uma informação que eu recebi do meu pai, da minha mãe, do meu professor, dos amigos, essas múltiplas vozes que vão nos entrecortando e vão nos levando para caminhos que muitas vezes são o nosso próprio caminho, mas muitas vezes também não são. São um início de trajetória. Então é importante saber separar o joio do trigo, saber separar as crenças silenciosas, as crenças que determinam as lentes com as quais nós olhamos o mundo, e para que a gente consiga encontrar uma voz um pouco mais própria, uma voz sua. No meio dessas múltiplas vozes, a gente acaba se deparando com uma intuição, com uma fala, com um desejo, com uma competência que a gente pode chamar de talento. Esse talento é aquilo que eu vim oferecer para o universo, para o mundo, e que eu naturalmente flui das minhas mãos. É aquilo que é a minha máxima potencialidade, que quando eu faço de forma apaixonada, é uma marca minha, eu faço de forma única, só eu sei fazer aquilo daquela maneira, e ela sempre tem um benefício coletivo, ela sempre beneficia mais gente do que a mim mesmo. É natural que um talento que entra em contato com o coletivo, com os outros, com as pessoas, ele ganhe potência, ganhe massa, ganhe força. E aí a gente pode então desembocar talvez numa utopia pessoal. Essa utopia, quando ela não está bem resolvida com relação às crenças, né, e nós vemos hoje uma crença poderosa, forte, que diz pra gente que tudo é consumo, que a gente deve consumir coisas e que a sua felicidade se mede pela sua capacidade de consumir cada vez mais, e cada vez mais coisas que em geral são inúteis ou totalmente dispensáveis na maior parte dos casos. Esse sonho misturado com desejo de prazeres, com desejo de obter coisas, obter objetos, ele é muito interessante para muitas grandes empresas, para muitas grandes organizações que vão poder escoar os seus produtos para as pessoas, então alimentar o vazio dessas pessoas, o vazio existencial. É importante que a gente se mantenha nesse vazio para que essas grandes empresas consigam escoar os seus produtos, e para que a gente se torne, no final das contas, nada mais do que consumidores. Mas existe um outro tipo de sonho, um outro tipo de utopia, uma utopia que me conduz pelos caminhos do meu talento, pelos caminhos da minha competência máxima.
esse sonho ele tem uma relação com plenitude, com altivez, com um elemento da espiritualidade também, mas não estou aqui falando de religião, e mais uma espiritualidade das ideias, dos sentimentos, da arte. É algo que me faz com que eu me constitua como sujeito. É dessa utopia que eu estou falando, e é exatamente essa utopia que falta nos modelos educacionais atuais. Pouco se fala de utopia, pouco se fala desse sonho de construção de uma sensação, de um sentimento, de uma sensação de plenitude. Essa sensação nos falta. É o sentimento do Miguel quando ele chega no final do filme Viva, a vida é uma festa, e que ele conquista o sonho dele era viver em harmonia, a harmonia do coração dele e as pessoas no seu entorno, as famílias, não só a sua, as famílias todas unidas pelo amor. É uma utopia, é um sonho. Ou quando o Nathan Algren, no filme O Último Samurai, na última cena ele chega no vilarejo, no feudo, onde ele reencontra a sua amada, e ele vai encontrar uma pequena medida de paz. Uma pequena medida de paz. Depende de algumas coisas, de objetos materiais, mas fundamentalmente depende dessa sensação de plenitude. Ou no filme Gladiador, quando o Maximus consegue finalmente passear nos campos de trigo e reencontrar com a sua família que havia sido morta. Esse é o sonho, essa é a sensação. Que sonho é esse? Né? Que utopia é essa que a gente deixou para trás e acabamos substituindo esses sonhos por uma montanha de desejos de consumo? Melhor ainda quando esse sonho não é sonhado de maneira individual, ele se torna um sonho coletivo, ele se torna um sonho de harmonia, um mundo melhor, a construção e a possibilidade de uma existência mais plena. Talvez seja esse o elemento que nos falte na educação atual, e eu acho que grande parte dos nossos esforços como educadores deveria ser nesse sentido de ajudar a que os alunos saíssem dos sonhos que não são deles, que na verdade não são sonhos, são desejos artificiais, crenças artificiais de consumo, e que a gente colocasse aqui um pouco mais da nossa sensação, do nosso sentimento de plenitude, de altivez, de honra. No final das contas, é disso que se fala. A honra, o que te conecta à sua sensação de honra. É isso.